Olá, tá começando mais um podcast, 50 mais podcast, Doc? Tamo junto aí, Fernando. 50 mais podcast, o episódio de hoje é incrível, tô super ansioso. Muito importante, porque a gente tem informações jurídicas para a gente entender melhor um processo que muitas vezes acaba aparecendo. É quase igual ir no médico, ninguém gosta de ir no médico, né? Na verdade, é a advogada que fez meu divórcio. A gente está aqui com a doutora Caroline. Super light, tranquilíssimo, Clara. Beijo pra você. Nosso divórcio foi massa. E deu certo, tanto que ela está aqui conosco. Nós temos hoje aqui conosco uma das maiores autoridades no assunto, Doc. Uma sumidade, a doutora Carolina Meloni Etlan. Tudo bem, Carolina? Carol, como vai você? Tudo ótimo, e vocês? Doutora, por favor, não é porque ela fez seu divórcio Carol. que você agora já vai chamar de Carol? Não, o papo aqui é descontraído. Vamos falar. Carol, tudo né, bem, Dr. Fábio, tudo bem, tá tudo tudo bem. certo. A doutora Carolina vai falar sobre esse período que é muito necessário, muitas vezes traumático na vida do casal, e sem uma assessoria adequada, esse período pode ficar ainda mais doloroso, né? Pode, mas eu presumo que você esteja falando de uma separação. Sim, sim. Uma ruptura, um divórcio. Enfim. É bem comum quando a pessoa chega perto dos 50, ela olha para um lado, olha para o outro. O que eu estou fazendo aqui? E aí ela pensa, bom, e aí? Então, não necessariamente uma separação precisa ser uma catástrofe na vida de ninguém, né? Não. Depende de como isso Pode ser um conduzido, alívio, né? Pode ser um grande alívio e uma possibilidade de recomeço. Pode ser uma coisa bem positiva. Mas eu acho que, sabe que o fenômeno tem acontecido mais aos 60 hoje. Eu acho que os 50 são os novos 40 e os 60 são os novos 50. As pessoas estão demorando mais para casar, estão aguentando mais, é isso? Não, eu acho que esse questionamento, o que eu estou fazendo aqui, será que eu vou ficar até o fim da minha vida nessa relação, eu vejo acontecendo mais hoje aos 60. Olha que interessante. Mais do que aos 50. Talvez porque aos 50 as pessoas estão bem hoje, né? Acho que a faixa de idade hoje diz tudo. Assim, a gente vive mais, se cuida mais, pode ter uma qualidade de vida melhor. Então, uma pessoa de 50 anos não é mais aquele semi-velhinho que a gente via os nossos pais. Ele enxerga possibilidade na trajetória dele. Ele fala, pô, se eu posso viver melhor, bem, eu tô bem, eu tenho uma estrada para ser trilhada aí, né? Sim, mas coisa que aos 60, eu tenho clientes que começam a fazer planejamento sucessório, que é fazer testamentos, pensar em o que vai deixar de legado para os seus filhos, para os seus, às vezes, já netos, e é a hora também que muita gente acaba se separando. Porque acha que é o último push, assim, da vida. Daí eu vou ter qualidade de vida, mais uns 20 anos, com saúde, com disposição. Então, se for para mudar... Por que não ser feliz, não é? Mais feliz, agora, não vou fazer isso aos 70. Mas fiz, e também não fiz até aqui, então... Mas escuta, Carol, encontrar um advogado certo pode interferir muito nesse processo. Não, super. Porque a gente ouve histórias que são de arrepiar, que às vezes a pessoa nem tá com essa belicosidade toda e o advogado põe uma pilha e o negócio azeda mesmo. Qual que é a primeira coisa que você acha que é importante quando você recebe, sei lá, um casal que resolve vir falar com você? No meu caso, nós tivemos só ela como advogada. A gente não teve um advogado de cada lado porque não tinha dois lados. Foi um processo. Mas qual que é, assim, a primeira coisa, assim, como você trabalha isso? Fábio, eu acho que advogado, as pessoas não veem assim, mas deveriam. São como médicos. Se você tem um problema de saúde e você vai a um médico e ele te diz, olha, eu acho que você deve amputar essa perna, porque ela tem uma doença assim, assado, você vai ouvir uma outra opinião. Você não vai amputar a sua perna logo na primeira consulta. E advogado é a mesma coisa. Se você vai a um advogado de família buscar entender como é um processo de separação, quais são os seus direitos, as obrigações, e você não se identifica com a orientação daquele advogado, não se iluda, porque há outra orientação possível, sempre há, como médico. Um médico vai dizer, vai por aqui, faça esse tratamento, o outro vai dizer, não, toma um chá e passa uma pomada que você não precisa
amputar a sua perna. O advogado de família é igual. Tem aquele advogado que vai recomendar uma coisa mais belicosa, uma negociação mais dura desde o início, e tem o advogado que vai recomendar o inverso, que se faça tudo da forma mais amigável possível, tentando, inclusive, ter um advogado só, que é possível também. Então, as orientações têm a cara do advogado. Eu acho que todo mundo deveria ouvir mais de uma orientação antes de escolher o seu advogado. E qual a tua estratégia quando chega assim um casal? Sempre você busca tentar evitar a separação, ou isso não é o caso? Quando chega em você já está definido? Não, eu acho que quando chega no advogado, já passaram por toda essa fase de terapia conjugal, terapia familiar, foram até na cartomante, assim, tentar saber qual é o futuro. Então, o advogado, eu vejo assim, como um instrumento catalisador dessa transformação. Não vejo o advogado de família como um destruidor de lares e que faz um trabalho ruim. Acho ao contrário. Se o casal chegou lá, essa é a minha visão, decidido, eu vou orientá-los. Vou tentar mostrar como será a vida pós-divórcio, como que a gente atravessa esse processo, que é um processo com começo, meio e fim, tem luz no fim do túnel. E eles vão sair de lá munidos com toda a informação possível para poder tomar uma decisão de como seguir. Mas também não é comum sempre que o casal procure um advogado. É muito comum que um dos dois procure um advogado para se orientar, que também não impede que seja amigável. O casal pode ter cada um o seu advogado e ainda assim ser um divórcio amigável, super tranquilo e consensual, só que cada um recebendo a orientação do advogado que contratou. Isso. Agora, o estilo, o jeito do casamento, qual que é a forma como se casa é muito importante também na hora da separação. Estou falando de separação de bens, separação total, ou, enfim, outro tipo de relacionamento, união estável. Tudo isso vai fazer diferença na hora da separação? Totalmente. Assim, a gente separa divórcios hoje em duas categorias: o divórcio judicial e o divórcio extrajudicial. O extrajudicial é uma escritura que você faz em cartório. Então, você resolve quais serão as regras desse divórcio e vai ao cartório para assinar como uma escritura. Não tem audiência, não tem juiz, mas essa modalidade só pode ser feita quando o casal não tem filhos menores de idade. Então, por quê? Porque os interesses dos filhos, quando eles são menores de idade, eles precisam ser regulamentados pelo Estado e chancelados por um promotor de justiça, que no direito de família é quem defende o interesse das crianças. Na área criminal, todo mundo sabe que o promotor é quem acusa. No direito de família, ele também existe promotor e ele está lá para verificar se os interesses dos filhos menores estão garantidos. E, posteriormente ao promotor, o juiz vai e homologa aquele acordo, porque ele também acha que está de acordo com os interesses dos menores. Então, o judicial, quando há filhos menores, e o extrajudicial, quando não há. No judicial, a gente precisa, então, regulamentar 4 assuntos: a guarda desses filhos menores de idade, como ficará, o regime de convivência do casal com esse filho ou esses filhos, a pensão alimentícia, que será paga, quem colaborará com o que para aqueles filhos, e a partilha de bens, respondendo a sua pergunta, Fernando. Porque a partilha, as pessoas acham, às vezes, que por um adultério, por um descumprimento do dever conjugal, você vai conseguir tirar tudo do marido, ou deixar a mulher sem nada, e eu quero acabar com ele. Não tem absolutamente nenhuma relevância se alguém do casal descumpriu ou não um dever do casamento, porque a partilha será feita de acordo com o regime de bens que foi adotado pelo casal na lá hora atrás. do casamento. Exatamente. Então, a primeira dica da doutora Carol é, na hora que você for casar, ou se você já casou, o que você decidiu naquele começo vai interferir profundamente o que vai 100%. acontecer mais para frente. 100%. Eu recebo muitas pessoas que não sabem que assinaram alguma coisa quando casaram,
que têm a ilusão de que a regra seria diferente em caso de separação e descobrem só nessa hora. Então, Então, já que as advogado de pessoas têm família- essa dúvida, quais são as possibilidades? Dos regimes de É. bens. Bom, eu adoro esse assunto porque todo mundo conhece o regime da comunhão universal de bens, que era um regime padrão até 1977, quando o divórcio foi instituído no Brasil, que era um regime que tudo era dos dois. Então, o casal casava e se formava uma unidade única. Então, entrava herança, entrava doação, só não entrava como bens comuns do casal aquilo que era doado a um deles ou herdado com cláusula de incomunicabilidade. Todo mundo, o casal era, como você disse, era uno. Uno. Uno, sim. Isso já não existe mais. Existe, você pode escolher adotar esse regime. Ele não é mais o regime padrão. O regime padrão passou a ser o regime da comunhão parcial de bens. Comunhão parcial, ou seja, o que você tem a partir do casamento é do casal. O que você tem antes não entra, na divisão. Tá. Se o casal não fizer um pacto pré-nupcial, antinupcial, que a gente chama, vai valer o regime da comunhão parcial. Sim. Então, hoje é a maioria. E tem a comunhão, a separação total. E tem mais 2 regimes. Na verdade, 3, vou explicar. O regime da separação total de bens, que também o próprio nome diz, é um regime em que o que eu tiver em meu nome, quando eu me separar, será meu. O que for do meu marido, estiver em nome dele, será dele. Não há partilha. Sim. Ela, ao longo do casamento, já se estabeleceu o que é de quem. Esse é o total. Esse a separação total. Sim. E aí tem um 4º regime que eu adoro e que é pouco conhecido. Até os cartórios desconhecem. Às vezes a gente chega para lavrar um pacto antinupcial com esse regime de bens e o cartório se recusa. Fala, nunca ouvi falar. É um regime que chama regime da participação final nos aquestos. Isso eu também nunca ouvi falar. É um nome estranho. Esse regime é um regime que eu gosto de chamar de híbrido. Ele tem algumas características do regime da separação total, porque durante o casamento, o que eu ponho em meu nome eu posso administrar, independente do meu cônjuge, querer ou não. Isso precisa constar do pacto. Mas eu posso contrair dívidas, eu posso vender e comprar imóveis, como se eu fosse casado com separação total de bens. Porém, ele é híbrido porque, em caso de separação, eu vou dividir com o meu cônjuge os bens aquestos. O que são bens aquestos? São bens adquiridos onerosamente. Então, se eu compro uma casa, um carro, uma moto, um tapete, uma obra de arte durante o casamento, esse é um bem aquesto. Ele foi usado dinheiro para adquirir aquele bem. Ele fica o casamento inteiro sob a minha tutela, a minha propriedade. Mas se eu me separar, ele será dividido, porque ele é um bem aquesto. E por que é interessante esse regime de bens? Porque se eu... acho que uma das maiores deficiências do regime da comunhão parcial de bens é que se você é arrojado, é um empreendedor e quer assumir riscos comerciais, risco no seu patrimônio, o seu cônjuge pode perder o patrimônio dele por uma coisa que deu errado na sua vida profissional, porque as dívidas se comunicam entre o casal casado com comunhão parcial de bens. No regime da participação final dos aquestos, as dívidas não se comunicam. Então, eu tenho uma liberdade de administração, de contração de dívidas, fianças, etc., que eu não tenho no regime da comunhão parcial de bens. Porém, ele é mais justo em caso de separação, porque vai haver uma divisão de algum tipo de bem, ao contrário da separação total de bem. Sim. Agora, a gente está falando para um público que tem, né, como o próprio título do podcast, tem mais de 50 anos, e pode ocorrer que o nosso telespectador, nosso ouvinte, nossa ouvinte, pode pensar assim, poxa, mas cheguei nos 50, eu tenho aí uma relação estável, estou ali, tem que casar, eu tenho que ir para o cartório, está tudo tão certo, está indo bem, estamos numa relação honesta, sadia, segura.
A sua recomendação, doutora, a partir de quando essa relação precisa ser oficializada? Quando é que ela precisa ter um documento ali dando segurança? É necessário ou não? Posso complementar um pouquinho? Sim, pode. E você está pensando na situação onde os dois acham que está tendo uma relação. E quando não está? Até que ponto eu estou pensando no risco também? Você tem uma namorada, de repente aparece uma escova de dente na tua casa, você acha meio esquisito, dali a pouco tem uma calcinha lá, uma camisola, e ela pega e fala assim, não, nós temos uma relação agora, como que chama? União estável. Uma união estável. Onde começa uma união estável? E quando a pessoa precisa se proteger, ou ao contrário, quando acha que realmente está, quando que tem que assinar um papel para que isso seja oficializado? Temos 2 exemplos aí, então. Um é o cara que não está... Um é do mal. Eu pensei na mulher fazendo isso, mas pode ser o homem também. Daí a pouco ela olha, tem um tênis 43 nas coisas dela. O cara tá lá, deixando roupa querida, aqui. mas, né? E aí quando vai ver, tem um charuto, tem um cinzeiro de charuto na mesa da sala dela, e daqui a pouco fala, eu moro aqui. Essa é uma. E a outra, 2 pessoas maduras. Querendo oficializar. Bom, as duas situações são importantes, a meu ver, de serem regulamentadas. Porque se você não regulamenta, você fica à mercê de uma subjetividade de um juiz, caso uma dessas... No seu caso, mais, né, Fábio? No meu caso, não, pelo amor de Deus. Não é meu caso. Não, no exemplo. De alguém, no seu exemplo. Então, veja, é importante informar que a união estável é uma relação de fato. Não adianta eu escrever que eu e o Fernando temos uma união estável e que eu reconheço direitos e obrigações dessa união estável, se nós não temos, de fato, uma relação. Esse papel não vai valer nada. Qualquer herdeiro meu ou parente vai poder contestar, se eu tiver morrido, por exemplo, mas não era verdade que eles tinham essa união estável. Enquanto que o casamento, se há o papel, ele é válido. Eu posso estar morando no Japão e o meu marido em Nova York, que se eu morrer, ele é o meu cônjuge e o casamento é válido e a sucessão será feita. Então, a união estável hoje, ela é muito frágil no sentido jurídico, porque ela precisa existir. Ela não pode ser só um documento. Dito isso, não adianta eu escrever com o meu namorado que eu não tenho uma união estável. O oposto também não adianta. Também não adianta, porque eu posso escrever que nós só namoramos, que a gente viaja todos os finais de semana, que a gente tem... ele é meu dependente ou ela do plano de saúde, do clube, etc. Mas, e a gente escreve que isso não. Isso é só um namoro qualificado, mas é só um namoro. Se de fato for uma união estável, esse papel não vai dar a segurança que se buscou obter. Qual a solução, então? Um contrato de namoro, uma coisa assim? Adianta? Então, a solução depende do seu objetivo. Se você quer regulamentar, porque são 2 pessoas maiores e têm já seus filhos, têm um patrimônio prévio, que os 2 até entendem que não deve mesmo se comunicar entre eles, a minha recomendação é que se fale do assunto, é que falar de patrimônio e dinheiro, só fazendo um parênteses, é ainda um tabu muito grande na nossa sociedade. Porque parece que está desconfiando, não é? Parece que está desconfiando. Quando a mulher puxa o assunto, parece que ela é uma interesseira, preocupada com esse assunto, não deveria. Quando o marido puxa o assunto, ele está com más intenções, quer proteger o patrimônio dela. Como assim de mim, que sou a sua companheira ou mãe dos seus filhos? Você quer se proteger de mim? Então, é uma conversa difícil, mas que precisa existir. É uma coisa que precisa ser falada, porque as coisas não faladas dão mais problema no futuro. Sim, sim. Eu estou careca de receber pessoas que se casam num regime de comunhão parcial de bens ou vivem em união estável, num regime de comunhão parcial de bens, porque não fizeram nenhum documento, mas claramente vivem em união estável, que na hora que me procuram para saber se tem alguma forma de colocar o patrimônio, às vezes numa jurídica, numa holding, porque elas querem blindar isso daquela pessoa. Então, imagina
o muro que está invisível. Então, nesse caso aí que você está falando como exemplo, são pessoas que não têm nenhuma... Não está oficializada de forma alguma. São pessoas que estão vivendo ali debaixo do mesmo Não, teto. não, pior que não. Às vezes casados com comunhão parcial de bens, porque não tiveram a coragem de discutir um outro regime de bens antes de casarem. Então se sentem meio pressionados a casar no regime padrão, mas que querem achar uma outra forma de desviar ali um patrimônio para não ter que dividi-lo em caso de separação. Então, Tipo assim, estou pensando que eu posso me separar, então eu quero ver como é que eu protejo o meu patrimônio para que, se eu me separar... Então, Por falta de diálogo. por falta de diálogo, porque se tivesse a coragem de falar a respeito, teriam acertado isso antes de casar. Como? Até adotando aquele regime estranho de bens que eu mencionei, que, a meu ver, é o regime mais justo, porque existe uma participação naquilo que foi conquistado junto, durante o tempo de casamento, porém, durante o casamento, me permite ter uma independência de uma gestão patrimonial que eu não teria num regime de comunhão parcial de bens. E você pode mudar o regime do casamento no meio do casamento, se tiver as duas pessoas? Pode. O único regime que não pode ser mudado é o da comunhão universal de bens. Não sei por quê. Que é aquele primeiro que você falou. Aquele primeiro, é. Agora, Carol, você, nessa sua vivência toda aí de escritório, conversando com casais, você tem alguma... Você consegue identificar assim, uns 3 motivos pelos quais as pessoas se separam? Você consegue perceber assim, qual é a grande causa das separações hoje em dia, ou na sua experiência? Posso, é uma ótima pergunta. Você sabe que eu vou falar sobre esse período da pandemia para cá e depois a regra meio geral. Vocês vão achar curioso, assim, mas em 2020 aumentou muito o número de divórcios e a maioria dos casos envolvia algum tipo de violência doméstica como causa. As pessoas não se suportavam ficar Estavam presas, dentro né? de casa 24 horas por dia, não tinha mais um escape do trabalho ou do restaurante, do happy hour com os amigos, o futebol, né? Não tinha nada assim como aliviar a pressão, às vezes, de um relacionamento difícil. Então, dentro de casa, não tinha mais também final de semana, bebendo de segunda a segunda, às vezes, porque não tinha mais final de semana, parecia a Rainha Elizabeth, né? Nessa época, uma amiga colocou assim, gente, tô doido pro bar voltar a abrir para eu beber menos, porque Exatamente. estão bebendo todo dia. Então, a gente, infelizmente, constatou que muitos casos de violência doméstica nesse primeiro ano de pandemia. No segundo ano, em 2021, a gente identificou um outro fenômeno, assim, pelo menos no meu escritório. Eram mais casos de problemas financeiros em decorrência da pandemia, pessoas que perderam o trabalho, ou que o negócio teve que fechar e começou a ir mal. E aí, em 21, o problema financeiro virou um monstro dentro de casa. Um monstro. Assim, muitas pessoas se separando porque assim, o marido perdeu o emprego, está dependendo financeiramente da mulher, ela não gosta dessa situação, acha que não tem mais respeito, admiração por aquela pessoa com quem ela foi casada, ou vice-versa. A mulher passa a ser 100% dependente, o cara não gosta disso, agora fica aquela impressão de que ela vai ficar desse jeito, não vai voltar. Ou os dois perderam muito poder aquisitivo e tem essa dificuldade de continuar juntos, muita briga em razão disso. Então, isso foi assim um refluxo da pandemia. E esse ano, de uma forma curiosa, a gente tem visto como causa muita gente saindo do armário. Ou, literalmente, porque eram pessoas casadas que tinham alguma relação fora do casamento E que, como não conseguiu botar para fora durante a pandemia, chegou uma hora que não aguentou mais. Não aguentou mais. Cansou de viver, talvez nessa mentira, talvez nesse papel duplo, viu que não valia a pena e resolveu tomar essa coragem. Ou amantes.
Os amantes, as amantes também saíram do armário, mesmo em relações heterossexuais. Porque durante um período enorme, essas pessoas não conseguiam se encontrar, não tinha como resolver a questão. Vou à farmácia comprar um remédio e volto 2 horas Eu depois. vou comprar cloroquina e volta com o cabelo molhado, é isso? Soro fisiológico, Mas dito isso, álcool em gel, a maior causa ainda é o adultério. o adultério. O adultério é aquela causa que, na verdade, para nós, ela é consequência, né? Tem alguma coisa já errada no relacionamento que permite que alguém se interesse por algo fora do casamento, se abra para isso. Também tem aqueles traidores compulsivos, vamos combinar que tem um percentual de pessoas que não precisa ter algo indo mal no casamento para buscar exercer o seu poder de conquista, E são os homens que traem mais? São os homens que traem mais. A coisa que é quase um jargão, assim, é que o homem não consegue ficar sozinho. Então, quando ele quer se separar, normalmente, ele tem outra. Ele nega, obviamente, porque tem uma escola masculina de sempre negar até o fim, os amigos se protegem. Eu acho incrível como os homens são unidos nessa questão. Meu marido até conta uma piada, que o cara chegou às 7 horas da manhã em casa e a mulher falou, onde você estava? Ele falou, estava com os amigos, bebendo. E ela liga para 10 amigos. E todos confirmam que ele dois deles falam que ele ainda está lá, né? Ele está aqui, está dormindo do meu lado. Não, é uma coisa incrível, assim, essa proteção. Mas eu estou brincando, assim, os homens, em geral, negam mesmo, mas a gente vê que quando o homem toma a decisão de se separar, em geral, ele já está meio engatado com alguém. Mesmo que ainda não seja uma relação bastante estável, que ele vai ficar com essa pessoa, ele está bem cuidado ali. Enquanto que a mulher, não necessariamente. Ela se separa para ficar sozinha. Ela tem alguma situação que ela não aguenta mais, Ela vira a chave. Ela vira a chave. Então, isso a minha mãe diz que a culpa é nossa, das mães, porque a gente cuida tanto dos nossos filhos, aí eles são mimados e tal, e quando eles saem de casa, eles continuam mimados, aí eles casam, eles continuam mimados, então o homem não deixa de ser mimado, assim, tem sempre uma mulher querida cuidando dele. Agora, tem uma hora que, quando a separação causa, especialmente o sofrimento, você citou casos assim, e que a discussão vai para o dinheiro. Eu sempre achei que o dinheiro é uma maneira de pôr número para o sofrimento. Tipo assim, você me fez sofrer muito, então eu vou arrancar de você o que eu puder arrancar. Não é porque eu quero esse dinheiro, talvez, até. Mas é porque eu quero te torturar. É uma maneira de eu sei lá, quantificar o sofrimento. Você enxerga isso mesmo ou isso é uma fantasia de algumas pessoas, que eu já ouvi isso algumas vezes? Não, isso é uma fantasia, é um desejo muitas vezes, mas não se concretiza, porque aí a pessoa descobre que ela é casada com separação total de bens e ela não vai obter essa compensação financeira porque ela foi traída e ela quer que o outro sofra ali no bolso. É impossível. Então, engraçado, porque às vezes eu tenho clientes que chegam com um dossiê de detetive, assim, com traições e coisas, mensagens horríveis dos maridos para suas amantes, às vezes para garotas de programa e tal, e ela acha que aquilo é uma munição importante para ela ter uma compensação, assim, financeira, assim, patrimonial. E aí eu sou aquela chata que dá a notícia que o regime de bens vai ser aplicado, não importa Independente o quê. disso. E em relação à alienação parental com isso? Quer dizer, tem até uma tragédia grega que eu acho que a Medeia mata os filhos para judiar do ex-marido dela, que eu esqueci o nome. Qual a frequência de você ver pessoas que sacrificam a felicidade do filho, quer dizer, que sabem que estão torturando o filho, ou pelo menos não conseguem ver, mas acabam torturando os filhos porque querem fazer o outro sofrer? Isso é comum? Isso é comum, mas eu tento sempre evitar, até atender. Eu acho que a vantagem do advogado é que ele pode escolher
quem ele vai representar, ao contrário do juiz, que é obrigado a judicar sobre todos os casos que aparecem para ele, né? Se eu percebo que alguma cliente ou algum cliente quer usar os filhos como escudo, como objeto de negociação, de chantagem, eu já informo que eu não vou fazer isso. Então, se quiser continuar comigo, muito que bem. Se não, vai procurar alguém que faça. Mas é comum. O oposto também é muito comum, que a pessoa não esteja fazendo nada disso e que seja alegado durante o processo que ela está cometendo alienação parental. É uma acusação... Usado como uma ferramenta para atrapalhar. Para atrapalhar, para deixá-la com medo. Em geral, são os pais que acusam as mães. Ela quer que eu visite os filhos em pouco tempo por semana, então ela está cometendo alienação parental. Não necessariamente. Ela pode estar pensando no bem-estar, na rotina desses filhos. E não pensando nele, pai, e sim nas crianças. Às vezes de tenridade. Então, tenridade a gente diz até os 3 anos de idade, às vezes as pessoas se separam e têm bebês em casa. Pai precisa entender que não tem como exercer um regime de convivência que ele exerceria com um filho adolescente, um pré-adolescente, com toda a liberdade, com pernoites. Essa criança ainda, às vezes, mama, às vezes tem que realmente voltar para casa sem pernoitar, mas isso vai passar. Mas aí vem a alegação de que ela está agindo como uma alienadora parental. Mas você citou aí o caso da violência doméstica, as mulheres são vítimas, né, desse grande problema social em todas as classes sociais, né? Em todas as classes sociais. E nas separações, a mulher também acaba sendo uma vítima mais constante de um apoio que ela historicamente deu para o marido. Isso é muito mais comum do que a gente pensa também, doutora? A fragilidade da mulher na separação? Sim. Infelizmente, a sociedade ainda é assim. Quer dizer, por mais que as mulheres tenham lutado e lutem, primeiro para votar, depois para terem seus direitos, depois para poder sair para trabalhar, depois para exercer a profissão, receber a mesma coisa. A gente está com essa causa há muitas décadas, né? A meu ver, isso nunca vai se resolver. A gente vai ter sempre diferenças. Então, eu prefiro reconhecer essas diferenças e essas fragilidades para tentar fazer alguma coisa mais justa. Porque não adianta a mulher acumular obrigações e funções. Então, quis tanto direitos iguais, vai trabalhar, então vai ficar sem pensão. Né? Só que, na prática, isso não aconteceu. Então, ela realmente lutou para trabalhar, lutou para sair, mas ela não consegue se recolocar como um homem, ou se ela ficou 10 anos fora do mercado de trabalho. Tem os filhos, ela tem que cuidar. Exatamente. Ela tem que... Então, você quer tratá-la como igual no momento da separação. Quando lhe convém, né? Quando lhe convém. E durante o casamento, não. Olha, querida, legal que você pare de trabalhar e cuide dos nossos filhos, porque o que você ganharia não paga nem o apoio logístico que nós precisaríamos ter com os 2 pais fora de casa. Então, muitas vezes a mulher é convencida a isso, mas aí vai separar. O cara quer separar dela. Aí ele fala, pensão para mulher? Ela é jovem, ela é formada. Eu tive uma cliente que ela era dentista, de formação, mas ela estava casada há 20 anos sem exercer a profissão. Imagina o que estava ultrapassada a prática dela totalmente. Não, e não tinha criado o clientela, Exatamente. A reputação, nem nada disso. Mas aí você chega no fórum, o juiz fala para ela, a senhora é dentista, a senhora tem que trabalhar. Então eu vou lhe dar um período, 2 anos. Filhos? Filhos. Tinha filhos. Filhos. Tá. Para a senhora se recolocar no mercado de trabalho. Eu vou te falar, o tribunal anda cada dia pior e mais duro com as mulheres. Parece assim que veio contra esse movimento feminista, é usado contra a mulher. Assim, não quis, vocês não estão lutando, então nós não vamos fazer diferença. Vamos fazer cada um... Vocês já ouviram falar no princípio da autossustentabilidade do ser humano?
Isso hoje é alegado pelo tribunal. Ninguém mais tem obrigação de sustentar o outro. Isso caiu, né, na prática. Isso inclui os filhos? Não, os filhos, é uma ótima pergunta. Os filhos, os dois, pai e mãe, são obrigados a colaborar no sustento dos filhos. Vírgula. Cada um na medida da sua capacidade. Vírgula. Então, pode ser que o homem tenha 100% de capacidade e a mulher 0, naquele caso. Sim, sim. E pode ser que haja uma possibilidade dela contribuir, que não seja exatamente 50%, mas que ela possa contribuir de uma forma desigual. Isso acontece. E a pensão para os filhos vai até os 18 anos, ou depois que termina a faculdade, ou se estabelece da forma melhor possível? Isso é uma das coisas mais injustas que existe hoje no direito de família. Por quê? A maioridade civil foi reduzida de 21 para 18 pelo último Código Civil de 2002, que entrou em vigor em 2003. De lá para cá, um indivíduo que faz 16 anos, ele é considerado não mais totalmente incapaz, ele é relativamente incapaz. Então, a partir dos 16 anos, ele não é mais representado pela mãe em juízo, ele é assistido pela mãe. Significa dizer que se a mãe quiser processar o pai dele, em nome dele, ela precisa de uma procuração desse filho. Então, é como se o filho estivesse processando o pai, e o pai vai falar isso para o filho: você está me processando. Então, na prática, você pode colocar que a pensão desse filho vai durar até os 24 anos, que é a praxe hoje. 24 anos, ou término da faculdade, ou se casar, o que ocorrer primeiro. Isso está lindo ali no texto. Só que, na prática, se esse menino faz 16 anos e o pai para de pagar... A mãe precisa da autorização do filho para processar. Do filho. E o filho vai dar essa autorização? Ele vai aguentar a pressão psicológica do pai contra ele? Vai ser jogado no meio de uma briga que não é dele. Ele passa a ser parte dessa briga e ele não quer. Assim, é uma injustiça isso, porque ele gostaria de deixar, olha, vocês discutam isso, me deixem fora disso, mas ele não pode. Então, mas peraí, o pai tem que ser bem filha da puta também, né? Mas tem muita gente. Porque o que eu tô querendo dizer é o seguinte, ele tá... alguém tem que ter orientado ele, que ele pode parar de pagar, porque vai dar uma confusão, e que aí ele tem essa brecha legal para... O cara tem que saber que tá botando pressão no filho dele, né? Mas Desculpa. Eles fazem, e invariavelmente aos 18 anos, o cara tá esperando o filho fazer 18, porque ele acha que é 18 e não 16. E aí o filho faz 18 anos, ele às vezes para totalmente de pagar, que aí o filho... nem mais procuração para a mãe ele dá. Ele tem que processar o pai diretamente, contratar um advogado para cobrar aquilo que tinha sido prometido de pensão para ele. Ele não vai. Te garanto que ele não vai fazer. É a exceção da exceção, aquele filho que tem a ousadia e a coragem de inverter a situação, colocar o pai no polo constrangido, né? Porque a criança está constrangida, o constrangedor. Ela precisa, eu acho que é uma criança ainda, ela cobrar aquilo que era direito dela, mas, enfim, isso é muito raro de acontecer. Hein? Mas eu tenho casos assim, que o menino faz 18 anos, o pai, no mês seguinte, chega para o filho e fala assim, filho, você fez 18 anos, agora o papai vai passar a depositar na sua conta a pensão alimentícia combinada com a mamãe. Meu filho fica assim. Às vezes, o pai deposita, que é uma barbaridade, porque você coloca um dinheiro na conta de um moleque que acha que é para ele se divertir, para fazer as coisas dele, e que não é para colaborar no sustento dele na casa onde ele mora com a mãe. Então, por aí você já dá um poder muito grande para aquela criança que não deveria estar dando. Aí tem o caso que o cara só para de pagar, ele nem deposita para o filho e para de pagar. E aí, esse menino, a mãe não tem mais a colaboração que ela esperava que tivesse até os 24 anos. E o menino tem 18 anos, come, que é uma barbaridade, come por 4, não é verdade? Agora, quando a gente fala sobre pensão, né, tem várias ideias, muitas dúvidas também. Eu sempre escutei, eu também, assim como o Doc, também sou muito bem separado.
uma separação muito tranquila também, com os filhos muito em paz e a mãe deles, a Yara também, deu tudo certo, deu tudo certo. Mas existia uma ideia de que eu escutava muitas pessoas falando, olha, a pensão, se você trabalha, recebe, né, folha de salário, assim, tem que ser até 30%. Isso é verdade? Isso é lenda? Isso é uma lenda, lenda urbana. As pessoas falam, ó, você pode ter 10 filhos, mas só pode descontar 30%. Imagina quão óbvio é isso ser uma coisa super injusta, se fosse verdade. Porque se eu tenho 10 filhos para viverem com 30%, então, mas e eu não tem sozinho limite? com 70%, não tem limite. Apesar de ser uma lenda urbana, na prática, isso vinha sendo praticado, na prática, praticado é ótimo, pelos juízes, quando a renda daquele pai era tão baixa que o juiz não tinha como aferir um número qualquer que fosse justificar o custo daquela família e ainda deixar o homem com um estímulo para ir trabalhar. Você imagina uma pessoa que ganha um salário mínimo. Ele tem 4 filhos. Aí separa. Aí a mulher consegue, vai no fórum, consegue uma ajuda judicial, uma assessoria jurídica do Estado, entra com uma ação pedindo pensão para aqueles 4 filhos e o juiz vai verificar o quanto ele ganha, né, a capacidade financeira do pai e a capacidade financeira da mãe para cada um colaborar no sustento daqueles 4 filhos. Ele ganha salário mínimo e ela não trabalha. O que o juiz pode fazer com essa equação? Ele pega 30% daquele salário. Porque se ele der 80% do salário... O outro cara não come. O cara vai para outro estado, ele some. Ele abandona aquela família, porque ele falou, eu vou trabalhar para receber 20% do meu salário no final do mês. Tá certo que os meus filhos custam e que eu preciso colaborar, mas eu não é razoável. Não vou conseguir. Então, ele é muito comum que no Brasil a mulher seja a principal ali da família, o arrimo de família, porque não é incomum que o marido desapareça do convívio com aqueles filhos. E, doutor, tem uma hora que o processo da separação se encerra, quando os filhos ficam grandes, quando tudo se resolve, aí é assunto encerrado, né? Assunto encerrado. Às vezes tem uma rebarba assim, de algum crédito que sobrou, que não foi pago. Existe um artigo no Código Civil que permite que aquele que pagou no lugar de quem deveria ter pagado pode cobrar em seu nome. Esse artigo foi criado para essa mãe ou o avô, muitas vezes, que substitui aquilo que o pai deveria ter pagado, não pagou, e aí ele vai lá e cobra em juízo, na vara civil, um reembolso daquilo. Mas são ações lentas, processo demorado, não é uma execução de alimentos que todo mundo ouve falar que dá prisão, né? Todo mundo acha que a única prisão que funciona no Brasil é o devedor de alimentos. Essa é brava, né? Essa aí. Eu ouvi dizer que você pode fazer o que você quiser, só não pode deixar de pagar pensão, que ó. É simbólico, né? Que seja a única ação. Mas é porque supõe-se que uma pessoa está deixando de comer porque o cara não está pagando. Então tem uma urgência, não é? Mas não é por isso. A pena de prisão para o devedor de alimentos, ela só é decretada, a prisão, se o juiz estiver convencido que o cara tem como pagar, mas ele não está pagando. Não é uma punição. É uma coerção ao pagamento. Então, o juiz acha que o cara tem como pagar, está escondendo, quer dar trabalho e vai e decreta a prisão, porque ele acha que o dinheiro vai aparecer e que o cara não será preso. E geralmente aparece? Aparece. Aparece, porque a prisão no Brasil não é fichinha, não é para amadores. Rapidamente o cara dá um jeito. O cara dá um jeito, ele contrai até um empréstimo com a família, ou vende o carro, ele faz algum negócio que ele paga para não ir preso. E era esse o objetivo do decreto da prisão, que o dinheiro aparecesse. Porque o cara ir preso não paga a conta de quem está do lado de cá, esperando,
Ele fica, inclusive, fora do mercado de trabalho naquele período, fica manchado Pega a mal demais, reputação. né? É. Imagina, pega mal demais. todo Pega mundo- muito. Agora, Carol, é comum também acontecer um tipo de separação assim que não precisa de uma decisão do juiz? Tudo bem, o advogado estabelece ali as questões, pode ser do casal ou podem ser dois advogados, e o casal fala, ok, vai ser dessa forma, vamos pagar tanto, 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 até tal momento. Enfim, esse tipo de separação é incomum ou existe? É incomum e não é válido, porque se você faz um acordo, assim, sem advogado, no papel da padaria ali, na confiança, olha, eu vou te dar tanto, vai ser assim, assado. Se tiverem filhos menores de idade, esse papel não tem validade nenhuma. Então, na hora que o cara descumprir, ela não tem como Mas cobrá-lo. por que o cara vai descumprir? Pode ser uma pessoa que gosta dos filhos e quer Pode ser estar que ele cuidando dos cumpra, filhos. só que aí a gente não fica sabendo desse caso, porque ele não vem a juízo. Ah, sim. Então, o que vem são É aqueles... quando dá errado. Quando dá errado e a pessoa fala, puxa, eu fiz esse combinado e não estou recebendo. Aí você fala, esse combinado não Não vale. valeu. Aham. Você tem até um bom indício, esse documento funciona como um indício de que a pessoa reconhece a necessidade dos filhos ou da mulher e que pode pagar, mas não é lei entre as partes, porque não foi homologado por um juiz. Sim. Carol, vamos falar um pouquinho de herança? Vamos. O cara tem 50 anos, está longe de morrer, mas é legal se preparar e pensar, especialmente quando você já tem filho, eventualmente neto, você quer saber como que isso vai. A gente morre de medo da morte dos impostos, né? Death and Taxes. Death and Taxes. Então, como tem alguma coisa que pode ajudar você a evitar o imposto super alto? Eu sei que tem uma tendência mundial a querer aumentar o imposto das heranças. Tem lugar que é absurdamente alto, chega a 50%, né? Tem. E no Brasil ainda não estamos Nesse patamar. nesse patamar. Mas o que você orienta quando chega uma pessoa? Normal, tem um patrimônio normal, não precisa ser nada de exagerado. Não vamos pensar em superfortunas, porque a maioria das pessoas, a maioria de nós não está nessa faixa. Mas um patrimônio, que você quer deixar isso para o teu filho, quer proteger isso, como que funciona? Eu digo sempre o seguinte, se você tem patrimônio, seja ele qual for, pode ser um carro. Tem um carro e um apartamentinho. Se você tem patrimônio e tem filhos, faça um testamento. Porque o testamento é a ferramenta jurídica hábil para dar uma proteção para aquele patrimônio do seu filho contra ele mesmo, se ele der errado, se ele contrai dívidas, se ele empreende quebra. Como eu vou deixar o meu patrimônio, a herança que meu filho vai receber no testamento, eu vou instituir uma cláusula de impenhorabilidade. Então, se o meu filho tiver dívidas, a herança que eu deixei para ele não servirá para ser penhorada pelos credores dele. Então, Isso é legal, hein? isso Interessante, né? é só por testamento ou por doação com cláusula de impenhorabilidade que você pode fazer. Hoje o imposto de doação e de herança é o mesmo, 4%. Então, não há aquela corrida para se fazer doação em vida, porque o imposto... É o tal do ICMD. ITCMD. Outra proteção que só por testamento ou por doação com cláusula se pode fazer é a cláusula de incomunicabilidade. Então, se o meu filho resolve casar com comunhão universal de bens, porque ele está apaixonadão por uma mulher e tal, eu estou dizendo, você vai casar, com o regime que você quiser, mas a herança que eu estou te deixando não será dividida. Mas não funciona muito, né? Eu posso receber herança, eu vendo, o dinheiro não tem carimbo, né? Se eu vender, eu pego o dinheiro, compro outra coisa, depois compro outra coisa, aí já não dá para saber de onde veio a herança, de onde não veio e pode, misturou. mas se ele quiser se defender, ele vai ter esse argumento. A minha herança veio com cláusula de incomunicabilidade, os frutos também. Sim, é um argumento para ele, para a pessoa, para o filho, para a filha se defender, né? E muita gente coloca também o apartamento, o bem, o imóvel, em nome de fulana, com usufruto isso às vezes pode ser complicado, também pode deixar
para a esposa, mas o nome dos filhos com usufruto da esposa, que acaba Isso é bem separando. legal, isso é bem legal. Mas tem uma complicação nisso aí também, não tem, não? Depende. Se você faz isso como parte de um acordo de divórcio, isso é super interessante. Você pode dar a propriedade para os seus filhos e usufruto para a mãe deles, que vai ter ali até, pode ser vitalício, mas pode ser até que os filhos completem a idade, ou até que os filhos saiam de casa e não morem mais. O limite desse usufruto, quem está cedendo é quem que vai dizer. E o dono, quem tem usufruto não pode vender, não pode alugar? Não pode penhorar? Pode não alugar, pode alugar. Eu costumo comparar um imóvel com uma cebola. Você tem várias camadas ali. Lá no meio da cebola a gente chama de propriedade, de nua propriedade. Nua, ela está despida mesmo. É uma propriedade que tem uma roupa por fora que não é daquele que tem a nua propriedade. Por cima dessa camada da cebola, você tem o direito de uso, que é só direito de usar, mas não de alugar. E você tem o direito à moradia, também uso para moradia, porque o uso tem várias espécies. Você pode usar para montar um comércio, para fazer um ateliê ou de trabalho. Então, você tem o direito real de moradia, que é só para morar, que você está cedendo. E, por fim, na cebola, você tem o usufruto, que é o direito de usar e de fruir. Então, se eu cedo o usufruto, eu estou deixando o usufrutuário alugar, receber o aluguel, usar para qualquer finalidade ou morar. Mas eu não posso pode escolher. vender. Mas não ele pode não pode vender, vender. não pode penhorar. Porque o nu proprietário, que é aquele núcleo da cebola, são meus filhos. Então, se os meus filhos são os nu proprietários e a minha ex-mulher é a usufrutuária, eles poderão vender, e aí vem a complicação que você estava perguntando, só que quando os donos lá do miolo se tornarem maiores de idade. Ah, mas então o usufruto, se os filhos venderem, eles podem, por exemplo, tirar a mãe do imóvel. Não, eles vão dar uma parte do dinheiro para a mãe. Suponha que os seus filhos têm 7, 9 anos e você faz como uma cláusula do seu acordo de divórcio que a casa onde eles moram vai ser transferida a nua propriedade para os filhos e o direito de usufruto para a mãe até que os filhos completem 25 anos, o caçula. Aí, quando o caçula completa 25 anos, o usufruto dessa mãe se extingue. E os filhos passam a ser donos da propriedade plena, da cebola inteira. Eles podem fazer o que eles quiserem, vender, doar para a mãe, o que quiserem. No entanto, se os filhos têm 18 anos, a mãe ainda tem direito ao usufruto até os 25 deles, e eles resolvem juntos vender aquela cebola, aquele imóvel. Ela receberá, porque ela está abrindo mão desse período de usufruto que ela teria ainda direito, o equivalente a 1/3 do valor da venda do imóvel. E os donos do miolo ficam com 2/3. Então, o usufruto tem um valor. Mas se ela quiser, se ela não quiser, Eles não vendem. Eles não vendem até o dia que ela morrer. Até os 25 anos, quando acaba o Ou, usufruto dela. ou, se ou for eternamente, vitalício, se for vitalício. Os financiamentos longos, que às vezes são feitos também ali pelo casal, mesmo que o nome seja só de um dos parceiros, eles são complicados também na hora da separação? Aquele financiamento de 360 meses, Plano 100. Na hora de aferir qual é o patrimônio daquele casal para dividir, a gente vai colocar como ativo aquele percentual do imóvel que já foi pago. Então, do imóvel financiado, 15% já foi pago, eu tenho uma dívida de 85% desse valor. Esse também é um bem que eles vão dividir, que é uma dívida. Então, quem quer ficar com essa dívida? É um bem ou é um mal? A gente tem que decidir. Muitas vezes, uma das partes abre mão daquela metade que teria direito sobre o percentual já pago, porque não quer pagar aquela dívida. E aí o outro assume 100% da dívida. Então, tem que ver se há outros bens para compensar nessa divisão. A gente não pode deixar nesse episódio, terminando já o episódio, sem falar de uma característica maravilhosa da doutora. Eu sou fã da Carol por vários motivos, mas esse motivo eu sou mais fã ainda. Okay.
Pessoal, a Carol já fez 9 vezes o caminho de Santiago de Compostela. 9 vezes. 9 Isso não é vezes, pra qualquer um. ela inclusive dá dicas. Conta pra gente como é que aconteceu isso. Isso é uma coisa incrível. Olha, Eu tenho muita vontade de ir, o Fernando também. Meu sonho, assim, faz falta na minha biografia uma ida para Compostela. olha, recomendo. Sou suspeita para falar, mas o caminho de Santiago de Compostela é um caminho que começou por questões religiosas. Era uma busca para se chegar o mais próximo possível de alguém que conheceu e conviveu com Jesus Cristo, um dos seus discípulos. Tiago. No caso, Tiago maior, tem 2 Tiagos. E que, em tese, os restos mortais foram enterrados lá na cidade de Santiago de Compostela. Então, o peregrino saía de todos os lugares da Europa, quando essa fama se espalhou, para chegar e pôr a mão ali no túmulo do Tiago, era o mais próximo que ele conseguiria estar de Jesus. E fazia promessas, e fazia a sua penitência. Tinha um perdão, uma bula papal de perdão para quem fizesse o caminho, uma coisa assim? Sim, porque você recebe uma indulgência de todos os seus pecados, De ainda todos hoje. os pecados. Eu quero saber por que você fez 9 vezes. Pois é, porque... Que tanto pecado tem que tem que voltar todo ano. Não, Como é que é você isso, sabe doutora? É que nem Rasputin, né? Que falava assim, você pede perdão para pecar novamente. Igual regime, né? A gente faz regime para engordar tudo de Tudo novo, de né? novo. Então, você vai lá... Toda vez que eu vou, a minha parede já está coberta de certificados de peregrinação, vocês podem imaginar. Mas eu faço questão de ir lá e pegar o meu certificadinho mais uma vez. Tem É um ano. papel ou é o Sanjá, que é a um concha? diploma, Um diplominha escrito em latim, com o seu nome em latim, e que te confere a sua penitência, a sua indulgência por todos os pecados. E tem Bom, validade Fernando, de vamos quanto fazer, tempo Fernando. você fez? Vamos ter que fazer. Eu acho que vai dar mais de 9, viu? Eu estou fazendo uma conta rápida. Mas essa questão religiosa foi caindo em desuso ao longo dos anos. E hoje, o ofício do peregrino, que fica lá na cidade de Santiago, eles perguntam ao final da peregrinação para todo peregrino qual foi a sua motivação. Se foi religiosa, se foi espiritual ou se foi física. Ou outros. Às vezes a pessoa passou por um momento difícil na vida, quer refletir, não tem... Então, você pode assinalar qual foi o seu motivo principal de estar ali na peregrinação. E os números da motivação religiosa caem todos os anos. E a motivação espiritual sobe e o desafio físico também. Então, hoje, a motivação religiosa é o menor... É muito desafiante? Quantos quilômetros você anda por dia? É desafiante porque você vai na repetição. Assim, eu ando mais ou menos 25 quilômetros por dia. É duro você fazer 25 quilômetros num dia, não é. Você aguenta o tranco. Assim, é puxado, mas se você pensar que você começa a andar às 8h30, 9 da manhã, para 1h30 da tarde, almoça, uma coisa leve, para continuar... Né, põe o pé para cima um pouco e tal, e depois você retoma das 2h30 até umas 6 da tarde, é factível. O problema é fazer a isso repetição. de novo no dia Aí seguinte. você acorda e faz tudo de novo, e tudo de novo, e tudo de novo. Mas não é maravilhoso? O único compromisso que você tem é andar de um lugar para o outro. E não tem mais nada. Mas tem um monte de malandragem. Tem que ir com alguém que já foi. Tem os vinhos lá A para Carol tomar, vai, né? tem que Tem lá tem. nas Tem o tipo de hospedagens, né? meia, Come-se. o jeito de secar a meia para não fazer bolha, Tem você muitas faz dicas. bolha, tem um monte de Levar malandragem, né? Usar fralda dois de pares pano de também é sapato. bom para limpar, né? Para tomar... Substituir a toalha, né? Uma mochila bem leve, né? Não, então, não tem maneira certa de fazer o caminho de Santiago. Ele é comparado, é uma metáfora para a própria Pra vida. Né? Por que a sua vida de casar e virar o que você virou, e separar, ou ter filhos, é a certa? Não sei se é a certa, é a certa para você. Então, o caminho é igualzinho, é a metáfora da vida. Não tem certo ou errado. Eu, por exemplo, agora aos 50, já que a gente está falando 50 a mais aqui, não vejo nenhuma necessidade de carregar a minha mochila com tudo que eu preciso durante a minha peregrinação.
eu acho que é um sacrifício a mais. O que você faz? Tem alguém que carrega para você até outro posto? Tem muitos serviços disponíveis no Caminho de Santiago de transporte de mochilas. Então, você carrega o mínimo que você precisa para aquele dia e esses serviços levam a sua mochila, a sua mala de ponto em ponto. E super funciona. Dica, essa foi de graça. Essa dica foi maravilhosa. Já valeu. Dica bônus. Você faz a parte espanhola, você não sai da França, você faz... O caminho francês, que é o mais conhecido, ele só chama caminho francês porque ele começa na França, mas a primeira etapa você já entrou na Espanha. Que é você sobe a montanha... Que você vai para os Pirineus e entra você sai dessa cidadezinha que chama Saint-Jean e já entra no primeiro dia, você já está na Espanha, mas chama caminho francês. Esse é o caminho mais tradicional. Mas tem o caminho português, que sai do Porto, tem o caminho alemão, tem o caminho do norte, tem o caminho... Porque também... O caminho alemão deve ser meio comprido, hein? É, comprido. Mas porque não tem uma história que o caminho começa quando você sai de casa, né? Tem duas lendas assim que dizem que primeiro que o caminho escolhe você. A hora certa vem na hora que você tiver que fazer. Às vezes você se programa todo e tem alguma coisa que dá errado, mas a hora que for para ser, será. Tudo dá certo, você tem o tempo para estar lá, você tem a saúde e você foi. E a outra é que o caminho começa em casa. Quando você põe na sua cabeça que você vai fazer o Caminho de Santiago, você começa, sem querer, a se preparar para isso. Mentalmente, logisticamente, financeiramente. Você vai entender o que você precisa, você vai pesquisar, você se inteira. Então, isso também faz parte do seu caminho. Maravilha. Já começou. Para mim, já começou. Para mim, o caminho já começou hoje, aqui, agora. Bom... Acho que temos, né? Acho que foi muito legal. Episódio. Só que eu tenho a sensação de que faltou, a gente tem mais coisa para falar. É engraçado, né? Quando a conversa parece que não acabou, tem mais coisa para falar. Tinha um monte de perguntinhas. Coisa. A gente vai ter que fazer uma outra vez, talvez. Certeza. Vamos ver. Tem uma coisa que eu acho que é importante falar que está acontecendo agora em relação à idade. Vocês sabem que tem um regime de bens, que eu lembro que eu falei que tinha mais um regime que eu ia explicar. É o regime da separação obrigatória de bens. Esse regime, o próprio nome diz, o casal é obrigado a adotar. Por quê? Ou porque é menor de idade, alguém é menor de idade, ou porque um dos dois tem mais de 70 anos. Então, isso. E esta questão, nesse momento, está no Supremo Tribunal Federal, sendo julgada como uma causa que interessa a todos. Então, o que eles decidirem neste julgamento vai valer para todo mundo, porque uma viúva que casou com o marido e ele tinha mais de 70 anos, entrou questionando a constitucionalidade desta lei, que diz que maiores de 70 anos têm que obrigatoriamente casar com separação total de bens. Mas ele, por exemplo, com 70 anos, poderia ter feito doação para ela. Ele poderia ter feito doação até metade do patrimônio dele, que é a parte disponível, que você pode deixar para quem você quiser, inclusive para mim. Você pode pôr lá no seu testamento. Mas ele tem, eu vejo assim, como uma segurança para o cônjuge que está casando depois da idade. Mas os críticos dizem que você está tratando a pessoa com mais de 70 anos como um relativamente incapaz. Ele está caindo no golpe da pessoa mais jovem que quer se casar com ele por interesses patrimoniais. Então, é uma boa discussão. É uma discussão e tanto, inclusive porque a Constituição fala que ninguém será discriminado em razão da sua idade, cor, raça, etc. Então, é uma questão bastante interessante, assim, juridicamente. Começou no dia 9 de setembro o julgamento dessa ação, e está virtual. Então, os ministros estão, cada um, votando. Eu ouvi um caso que alguém adotou a mulher para burlar essa coisa dos 50%. É possível. Adotou, resolveu adotar, entendeu, Fernando? Sim. Falou, não posso te dar tudo que eu tenho? Tá bom, então vou adotar ela. Adotou, então agora é filha, posso dar.
O negócio... Mas o cara estava consciente, né? Isso não quer dizer que ele não pudesse estar sendo manipulado ou não. Não vou entrar no mérito porque eu não conheço a história direito, mas é uma brecha, talvez. Tem questões jurídicas super interessantes porque elas pegam a exceção, aquele buraco da lei, e aí você fica ali imaginando como isso evoluirá na sociedade, porque a sociedade às vezes exige que a lei se adapte a ela. Justamente a lei não é fixa por isso, né? Não é fixa, a gente estaria nos 10 mandamentos até hoje. E a justiça é o bom senso, né? É o bom senso. Tem que ter bom senso e tem que ter responsabilidade. Teve um caso esse ano também, julgado, sobre um casal, um caso interessantíssimo, não foi meu, então eu posso comentar, de um casal, ele com mais de 70 anos, casou com uma moça, e eles fizeram inseminação artificial com 3, 4 óvulos dela, com esperma dele. Então, eles tinham lá os embriões para serem implantados, para nascerem. Eles foram viajar de férias para a Europa e ele morreu num acidente de esqui. Quando eles voltaram para o Brasil... Ela implantou. Em terra, não sei o quê. Quando ela foi até o médico, falou: quero implantar e ser mãe, ainda que sem o meu marido vivo. Os filhos dele, do primeiro casamento, disseram: não. O papai não está aqui para autorizar o implante desses embriões. Ele não deixou nada por escrito. Você não pode fazer isso. Essa questão de bioética tem um monte de coisa muito interessante. E não foi feito. Não foi feito. Eles foram até Brasília. Recursos. Ela ganhou em primeira instância, depois em segunda instância ele ganhou em primeira instância, ela virou no Tribunal de São Paulo, depois chegou em Brasília, ele ganhou. Os filhos. Mas ia mudar alguma coisa? Porque esses filhos iam receber só o que ela iria receber mesmo, não? Há controvérsias, porque se você... Existe um princípio do direito de sucessão que nem reinado. A rainha morre, o rei Charles já é rei Charles no segundo seguinte da morte da rainha, apesar de não coroado e feita toda a pompa da coroação. O mesmo princípio é para a sucessão. Se eu morro, o meu inventário não foi aberto, mas os meus herdeiros já são donos, naquele segundo, do patrimônio que eles fazem jus, né? A pergunta vem a seguir: se o cara morreu e esses meninos, esses embriões, não eram vida ainda, não eram nascidos, eles têm direito? Quando se começa a vida? Isso vai longe, essa conversa. Para um outro episódio, né? Carol, a gente adorou que você veio aqui. Muito obrigado. Eu que Pessoal, agradeço. podcast 50+, segue, curte, ajuda a gente a divulgar. Nós estamos aumentando nossas visitas. Compartilhe o conteúdo com pessoas que você sabe, você tem certeza que vão usufruir de tanta informação legal que teve nesse episódio. Legal e legal. E siga a gente também no Instagram, deixa o seu like, acompanhe aí a nossa página para você receber as notificações sempre que tiver um novo episódio. Valeu, né? Tamo aí. Muito obrigado. Obrigada pelo convite, adorei.